Poder da leitura. A leitura é uma das maiores conquistas evolutivas de nossa espécie. No vídeo de hoje eu vou trazer um pouco da minha história em relação ao encontro com os livros, com a leitura, e o quão difícil foi chegar até a eles. Bom, para vocês entenderem um pouco da minha trajetória, meu nome é Adriano, eu sou nascido e criado na Zona Leste de São Paulo, numa parte mais periférica, e tive pouco acesso aos livros, devido eu estudei numa escola pública que, ao meu ver, quando eu olho para trás, eu não fui talvez devidamente estimulado para tal, e o que influenciou de forma direta foi a questão do meu meio, da minha influência. Por quê? É sabido que nós somos um produto daquele meio, mais ou menos ali 5 pessoas que convivemos. Ou seja, aquelas pessoas, seja amigos ou famílias, ou familiares, o que eles fazem, nós fazemos mais ou menos parecido. Eles fumam, eles bebem, eles frequentam bares YX, tendemos a frequentar os mesmos e fazermos mais ou menos as mesmas coisas. É só a gente se atentar um pouco e observar os seus melhores amigos, o que você faz, se você é atleta ou não, se você treina, se você joga bola, joga videogame, enfim, isso não importa. O que eu quero trazer aqui como exemplo é a questão da leitura. Eu não tinha esse ciclo de leitores ao meu redor. A pessoa que mais poderia me estimular, na verdade as minhas 2 irmãs na época, eram estudantes universitárias e viviam estudando, lendo alguma coisa, e eu achava tudo aquilo uma babaquice, na verdade. Perda de tempo. E nesse período, esse Adriano que ficou lá atrás, para vocês entenderem um pouco, o que eu valorizava? Eu era um sujeito que trabalhava desde cedo, uns 14 anos, me preocupava com o próximo evento, ou seja, a próxima festa, para curtir ao máximo, e era de torcida organizada, um time de coração, sou até hoje, torço para essa equipe, mas a minha vida, a minha energia, ela era depositada nisso. Trabalho, a vida social como um todo, e frequentava reuniões, essa coisa toda dessa equipe de futebol. Pois bem, o que aconteceu? Eu mudei, hoje em dia, para quem não sabe, eu vivo no exterior, no estrangeiro, na Bélgica, e com isso se deu momentos de muita solidão e solitude. E o que eu fiz? Eu transformei isso, peguei o lado bom, que é o da solitude, que é o se encontrar só, mas de maneira construtiva, e trazer isso ao meu favor. O que eu fiz? Comecei a fazer amigos extraordinários. Quais são eles? Amigos de 500 anos atrás, 2000 anos atrás. Quem são? Jesus Cristo, Dalai Lama, Buda, Dostoiévski, Platão, Sócrates, Sêneca, Marco Aurélio, o antigo imperador romano, e por aí vai. A lista é imensa. Tudo isso para dizer que eu me envolvi literalmente com a leitura. Peguei amor, paixão pelo o exercício da reflexão, da leitura, e entrei de cabeça. Agora eu vou trazer nessa segunda parte para vocês quais as principais desculpas que eu relatei aqui nas minhas notas, vou ler para vocês, e o que eu penso sobre cada uma delas. Vamos a elas. Desculpa número 1. Minha vista dói. Desculpa número 2. Não tenho paciência. Número 3. Não curto. Número 4. Não tenho tempo. E número 5. Não tenho recursos. E agora eu vou dar minha opinião para cada uma dessas desculpas, que é as que eu mais escuto. Número 1. Minha vista dói. Eu penso, seja no topo, né, da cabeça, no fundo dos olhos, alguma coisa, esse incômodo ao se tentar ler, é óbvio, né, pessoal? Você deve procurar, assim que possível, um oftalmologista, ver o que está acontecendo. Provavelmente você tem algum grau, uma problemática aí na questão da visão. Primeiro ponto. Como gerir isso, né? Segundo, não tenho paciência. A paciência, esse aspecto, ele é bem large, né? Dá para pegar muita coisa e fazer um vídeo só sobre isso. Isso é treinado, a paciência ela é treinada.
Eu acho que isso se dá principalmente na época que vivemos do smartphone, que estamos o tempo todo conectados, hiperconectados. Tem gente que vai no banheiro, eu acho isso bem curioso, né? No banheiro com o telefone, toma banho. É um caso de amor, assim, uma loucura. E não consegue deixar meia hora, 30 minutos no modo avião. Então, paciência. Número 3. Não curto. Quando a pessoa diz que não curte, a gente tem que se perguntar, o sujeito, quantos livros você tentou ler e como que foi esse exercício? Você de fato entrou de cabeça no projeto? Eu desconfio que não. Por exemplo, eu nunca andei de esqui. A pessoa me pergunta, bom, o que você acha de ir para a Suíça esse fim de semana? Esquiar, pagar 2 horas, fazer um cursinho. Eu não curto. É mais fácil, entende, dar essa resposta. Eu não curto. Você não curte? Eu nunca andei, eu nunca caí, eu nunca pratiquei, então como é que eu vou saber se eu não curto? Então, a partir do momento que é uma vontade que você quer se lançar nesse projeto, no caso aqui do nosso exemplo é a leitura, você tem que fazer um teste de pelo menos alguns meses para depois relatar a si próprio o que aconteceu, qual foi a mudança, positiva ou negativa, para dizer se curte ou não curte. 4º item, não tenho tempo. Essa é bem evidente, né, pessoal? Eu acho que é aquela coisa, a gente não tem tempo para aquilo que não é muito importante. A não ser, nem se você seja um magnata, empresário, com 30 empresas, franquias, além de outras problemáticas aí. Você vai achar um tempo para aquilo que é prioritário na sua vida. Então, eu acho bem difícil que você não está seguindo aí nesse momento alguma série, né? Alguma série, seja na Amazon, seja na Netflix, ou olhando videozinhos de gatinhos fazendo gracinha no Instagram, no TikTok, ou o pessoal empurrando pneu, fazendo exercício super fácil, exercícios físicos, fazendo abdominais pendurados no teto, por exemplo, que é uma coisa bem curiosa. E o número 5º e último item, não tenho recurso, não tenho grana. Esse eu acho mais fácil, porque para quem quer se lançar, eu não estou dizendo em comprar livros da moda do momento, que são de fato caros, mas você pode pedir emprestado para um leitor, alguém que lê e tem algum livro e possa emprestá-los. Biblioteca, de verdade, não sei nem se existe, aqui na Bélgica ainda existe, aqui na minha cidade nós temos 2. Mas é muito fácil, você tem livros de doação, você tem, ainda mais hoje, poucos de nós lemos, né? Então o livro virou uma coisa, na minha visão, bem, infelizmente, descartável, digamos assim. Agora vamos a dicas de como se lançar, para você que clicou nesse vídeo e quer integrar o hábito da leitura em sua vida. Eu coloquei aqui, tô olhando na minha cola, pessoal, melhor do que eu ficar olhando pro teto, pro lado, olhando, fingindo que decorei. Acho mais coerente. Assim a gente não se perde. Ou seja, aos poucos, como tudo. Eu não faço exercício físico, eu digo como se deveria. A pessoa que está em construção de músculos na sua musculatura, obviamente física, isso é gradual, ou seja, o cérebro é a mesma coisa. Nosso cérebro mesmo evoluiu muito. Depois de tem o quê? Mais de 6.000 anos, eu digo, esse ser pensante aqui. O nosso cérebro, você pode pesquisar, era bem menor, ele aumentou muito com a nossa capacidade intelectual. Então, é um exercício, você tem que praticar aos poucos. Começa por uma linha, um parágrafo, 1, 2 folhas por dia, mas você tem que insistir, persistir nesse hábito. A minha estratégia é o quê? Todos os dias, minimamente, meia hora por dia. Modo avião, isso é mínimo, é o mínimo que você tem que fazer. Coloca no modo avião, ninguém vai te contactar, não vai ter pim-pim de mensagem, nada. Eu uso um caderno pequeno, como esse aqui, por exemplo, de notas para fazer minhas anotações, e uma caneta. Eu gosto de marcar também usar marca-textos, para eu ver passagens mais importantes e refletir sobre aquilo. Uma outra coisa importante que eu gostaria de trazer sobre a estratégia do começo,
Em relação a vídeos, eu já vi vídeos e o pessoal comentando. Hoje é a era da velocidade, então tudo tem que ser muito rápido. E eu não concordo com a questão de quantidade. Aí você vê, técnica para ler 100 livros por mês. Eu acho isso muito louco. Qual que é a minha ideia de ler 50, 100 livros por mês? De verdade, nenhuma. Porque isso aqui não é uma competição. A minha ideia do encontro com a leitura é me desenvolver como indivíduo, melhorar. Eu, Adriano de 2022, de 23, era um. Esse de 2024, que vos fala, ele é melhor. A ideia é ser mais ético, ter mais consciência moral, agir melhor, ser um indivíduo melhor, porque a partir do momento que você se torna um cara, uma mulher, um homem melhor, isso expande, entende? Você será melhor no trabalho, nas suas relações amorosas, interpessoais e assim por diante. Então, para mim, esquece esse lance de competição. Ai, eu li 40 livros. E aí? O que você extraiu? Entende? Eu acho que a pessoa só lê o fim do livro, né? Para poder comentar depois com os amigos intelectuais dele. Essa leitura ela tem que ser prazerosa, pessoal. Ou seja, isso é bem básico. Você gosta de botânica, religiosidade, filosofia, romances. Pegue, se possível, vá de encontro com aquilo que te traga prazer. Uma leitura prazerosa. Porém, na minha opinião, eu penso que a partir do momento, é você que vai dizê-lo, a partir do momento que você vai ganhar musculatura intelectual para com a leitura, você tem que se atirar, literalmente, em desafios. Pegar livros tijolões mesmo, assim, sabe? E falar, cara, eu vou para cima desse livro e vou lê-lo. Eu vou trazer nos próximos episódios aqui, esse é o episódio número 1 da nossa série só tratando dessa questão de livros, e trazer alguns exemplos aqui de livros que eu leio, que eu venho lendo, e trocar um pouco com vocês sobre a minha experiência. Bom, e por último, e eu acho que é um dos mais importantes, os pontos aí, crianças. Para vocês que têm criança em casa, tudo parte do exemplo, pessoal. É como eu coloquei no início do vídeo a questão do nosso meio. Então eu vejo muita gente, pô, meu filho não vai bem na escola, ele não tem interesse para os livros, né? Para literatura, para leitura, aquela coisa toda. E aí você vai ver o indivíduo, ele fica no TikTok o dia todo, vendo gatinho, brincando, né? Pegadinha das pessoas que caíram da escada. E aí como que você quer que o seu filho de 2 anos, 1 ano, 4, não importa, né? Um indivíduo em desenvolvimento, a criança ela desenvolve pela cópia, é uma cópia do adulto. E como que ela vai pegar amor pelos livros se você não lê com ela? Pegue meia hora, vá ler no quarto com seus filhos. Você vai estimular isso. Ou ele vai ver o pai, a mãe lendo. Ele vai falar, nossa, isso deve ser interessante. De maneira sutil você está estimulando. Não vai precisar você nem dizer. Vá ler um livro. É aquela galera que obriga, mas não dá o exemplo. Ele vai começar a ter esse desejo de maneira gradativa. Claro, você tem que pôr ordem na casa e não deixá-lo com digital o tempo todo, seja filmes, tablets e entre outros. Para a gente clôturer, para a gente fechar aqui o nosso papo sobre literatura do dia, eu vou trazer na minha visão as vantagens de ser um leitor. Bom, como eu disse para vocês na introdução, daquele sujeito que eu era há 20 anos atrás, eu penso que eu melhorei muito a nível intelectual. Ou seja, hoje eu me acho de verdade um homem mais interessante, devido ao encontro com a literatura. Por quê? Além de eu amar, eu continuo sendo apaixonado pela minha equipe favorita de futebol, eu expandi muito. Eu não tenho apenas aquilo no meu centro de interesse. Eu tenho diversos autores, como eu disse para vocês, amigos aí, sinceros, que nunca me trairão, Sócrates, Jesus, Buda, que eu absorvi aquele conteúdo que foi escrito há 1000 anos atrás, 2000 anos, 200 anos. Isso é muito rico, pessoal. Então, eu melhorei muito como pessoa, como indivíduo. Eu penso que eu me tornei um sujeito melhor como filho, como irmão, como companheiro de relacionamentos no geral. Provavelmente muitos de vocês conhecem aquela máxima socrática: conhece-te a ti mesmo.
Ou seja, o exercício intrínseco, se conhecer, fazer literalmente cultos, exercícios com a sua agenda, tomando nota do seu comportamento diário, de ontem, de hoje, e assim a gente vai se tornando melhor. Por quê? Porque você se torna um indivíduo mais reflexivo, que pensa mais, de uma maneira mais ampla. Porque eu não estou fechado mais naquele mundinho da onde eu nasci, das coisas que eu tive como ideias ali. Eu expandi. Então hoje, se a pessoa me falar, um exemplo um pouco diferente, digamos assim. O homem na Escócia usa saia, você viu? O cara é isso, é aquilo. Isso é uma ignorância tremenda. Ou seja, quem faz blague, né, graça com isso, em um contexto realmente sério, é ignorância, né? Porque o mundo da pessoa é muito pequeno, é muito fechado. Então, para ele, só o azul, o amarelo existem. O preto, o diferente, como a pessoa se comporta em São Petersburgo, na Rússia, em Moscou, em Nova York, para ele é ridículo, é démodé. Então, expande-se demais o nível de consciência, nós nos tornamos sujeitos mais interessantes para o mundo, eu diria. Empático também, porque, como eu disse, você lê sobre a ciência do mundo, as ciências diversas, religiosidade, filosofia, romances. Então você bebe em várias fontes. E daí, de maneira, eu diria, automática, você se torna um sujeito mais empático. Como eu disse, esse exemplo do homem que usa saia na Escócia. Você sabe que o mundo não é a sua cabecinha, o seu mundo, porque nós tendemos a ser muito egoístas, né? Eu ainda sou, estou no processo de transformação e de melhora contínua, porque isso é interminável, é infinito. É como aquela coisa, você é perfeito. Perfeito não existe. A gente tem que ir lapidando isso até chegar a nossa despedida aqui, né? O fechar das cortinas. Bom, essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês, para quem desejar. E se você pensa que a leitura, os livros, talvez mudou também a sua vida, deixa o seu comentário aqui, o seu relato. Eu gostaria bastante de saber como que foi essa trajetória, se foi para melhor, provavelmente tenha sido. E é isso, pessoal. O grande lance é respeitar as ideias diversas. Somos todos semelhantes, porém com culturas bem diversificadas, não? Fiquem bem. Estamos no mês de março de 2024, porém esse vídeo é atemporal. Não importa o ano que você veja, servirá. Beleza? Fiquem bem. À la prochaine fois, ou seja, até a próxima. Até.